Amém, amados irmãos? Então vamos continuar aqui no vídeo no celular da missionária, que o meu não sei programar, mas o objetivo geral da lição é classificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Que maravilha, né, irmãos? Vamos falar um pouquinho da divindade e da humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem perfeito. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, ela nos diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já no início deixaremos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre, miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Falamos aqui na introdução, louvado seja o nome do Senhor, né? Que o nosso Senhor, Ele se fez semelhante a nós, né? Ele era Deus, mas Ele se fez semelhante ao homem. Ele se fez semelhante, né? Ele teve um corpo corruptível como o nosso, ou seja, um corpo sujeito a doença, um corpo sujeito a dores, cansaços, louvado seja o nome do Senhor, né? Um corpo sujeito às enfermidades, né? Até mesmo sujeito ao pecado, tá? Mas entenda bem que ele não pecou, por isso que ele foi o homem perfeito, tá? Ele foi homem, 100% homem e 100% Deus. Na sua forma de homem, não cometeu pecado. Por isso que ele foi o sacrifício perfeito diante de Deus para pagar o preço das nossas transgressões. Amém, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O ponto central diz assim: o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Teve fome, ele teve cansaço, né? Ele teve sono, aleluia, ele teve sede, né? Mas foi perfeito no seu ministério, né? Foi um homem que não teve pecado, obedecendo totalmente, aleluias, à vontade do Pai eterno. Algum comentário, missionário? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o tópico de número 1, para nós adiantarmos um pouquinho, que eu não quero enfadar os irmãos com esse estudo. Aleluias. O tópico 1 diz assim: Jesus, verdadeiro Deus. Professemos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico de número 1. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai na própria eternidade. Está em Isaías 9,6. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Livro de João, capítulo 1, verso de número 3. Você acompanha em casa, tá? Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor, né? Isaías relata, né? O profeta Isaías, o profeta messiânico, já vinha dizendo, né? Já vinha pronunciando sobre o ministério do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, tá? E no livro de João, vai falar que ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos falando aqui da divindade de Jesus, tá? Então, irmãos, e no livro de Provérbios, vai dizer, vou pedir para a missionária estar lendo para nós, o livro de Provérbios, no capítulo de número 8, para ver o que fala lá a respeito do nosso Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. 8. Amém. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas, para que o bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer dar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Amém. Só até aí, missionária. Só leu até o versículo de número 21, né? A narrativa de Salomão, né? Sobre a sabedoria, né? E é melhor buscar a sabedoria de Deus do que o ouro e a prata, né? É melhor buscarmos ter uma vida com Deus do que riquezas. Louvado seja o nome do Senhor, tá, amados irmãos? O 2, subtópico 2, diz assim: seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, tá em João, capítulo 1, versículo 4. Logo, ele tem vida em si mesmo. João 5,16, Hebreus 7,16. Sendo Deus de Deus, é imutável, ele é onipresente. Mateus 28:20, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Onisciente, sabe todas as coisas, tem referências aí, tá? Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Mateus 28:18 e Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, né, irmãos? Temos bastante referências aqui, se nós lermos aqui nós vamos tomar muito tempo, tá? Mas se nós meditarmos nessa referência, né, nos atributos de Deus,
onipotente, onisciente, onipresente, louvado seja o nome do Senhor, né? Onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe de todas as coisas, e onipresente, está em todo lugar, a todo tempo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né? 3, diz assim, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Isso é interessante, esse tópico. Quando da sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Eu pedi para o missionário abrir em nome de Jesus, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos, sempre que necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a missionária ler para a gente continuarmos esse tópico. Filipenses, você que não está com a revista, não está com sua Bíblia, acompanhe comigo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. A missionária vai estar lendo em nome de Jesus. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que hoje também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Olha que palavra maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Entendemos aqui, irmãos, já vou continuar no tópico, tá? Só para nós fazermos uma breve meditação. Entendemos aqui, missionário, que Jesus Cristo, quando ele encarnou no ventre da Virgem Maria, ele abriu mão da sua glória, tá? Ele veio como homem, mas não abriu mão da sua divindade. O que é a sua divindade? É a sua vida com Deus. Ele não abriu mão dos seus atributos, né? Ele não abriu mão de fazer a vontade do Pai que ele enviou, né, para ter uma vida aqui na terra conforme a sua vontade. Não, ele só abriu mão do poder de Deus na vida dele, ele esvaziou da sua glória, se fez homem e se colocou no lugar de servo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E a missionária leu que ele teve a morte de cruz, mas o Senhor o exaltou. Louvado seja Deus, né? Assim é com a minha vida, assim vai ser com a sua vida, né? Como nós nos esvaziarmos, de nós mesmos, né? E fazermos a vontade de Deus, nos colocarmos na posição de servo, como o nosso Deus, o nosso Jesus se colocou, e no tempo Deus o exaltou. Louvado seja o nome do Senhor, deu um nome sobre todos os nomes, glórias a Deus, aleluias, né? Então essa foi a diferença de Cristo. Ele abriu mão da glória, missionário, mas ele não abriu mão da sua divindade, ou seja, ele sabia, missionário, que ele era de Deus. É isso que precisamos saber também, aleluia. Nós somos de Deus, aleluia. Nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo. Nós fomos chamados, separados, para fazermos a vontade do Pai eterno. Louvado seja o nome do Senhor, nos colocando na posição de servo, para no seu tempo ele nos exaltar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, tá? Continuando aqui, nesse mesmo tópico, de número 3, subtópico 3, em sua oração sacerdotal, ele reivindicava junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutava no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Mateus 14:33 e João capítulo 1, versículo 49 e capítulo 20, versículo 28. Dá para abrir para nós aí, missionário? Mateus 14:33. Eu vou abrir aqui no João, capítulo 1, versículo 49. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluias. João 1, 49.
Você acompanha conosco em nome de Jesus, tá? Nos ajude aí a fazermos, né, essa aula resumida para a edificação da nossa vida. Aleluias. João 1,49. Achou aí, missionário? Mateus 14:33. Sim. Pode ler em nome de Jesus. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. Foi logo após Jesus ter o quê? Ter acalmado a tempestade, aleluia, né? Ele clamou e aquela tempestade fez bonança e os discípulos verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, tá? Esse é o Jesus a qual nós servimos. Esse é o Jesus que nos confiou o seu nome, aleluia, para curarmos, né? Em seu nome enfermidade, para em seu nome expulsarmos espírito imundo, né? Para o seu nome termos autoridade para o crescimento da igreja na terra, para o crescimento do reino dos céus nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 1, perdão, versículo 49, diz assim: Natanael respondendo e disse-lhe: Rabi, quer dizer, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, né? Natanael também reconheceu a glória de Deus na vida de Cristo. Reconheceu, aleluia, que ele era o Cristo enviado, tá? E se nós entendermos, Natanael era um estudioso, tá? Natanael conhecia muito bem a lei, Natanael conhecia muito bem a palavra. E através das obras que Cristo vinha manifestando, missionário, ele pôde reconhecer: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o Rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. João, pedi para o missionário abrir também, João, capítulo 20, versículo 28. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Eterno. Santo, santo é o nome do Senhor. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aleluias. 20 e 28. Aleluias, né? Glória a Deus. Depois da ressurreição, depois da morte e da ressurreição, Cristo aparece novamente já ressuscitado, né? E aparece naquele cenáculo onde estávamos reunidos, né? E Tomé, após o Senhor, após a incredulidade dele, né? Que falou que só ia crer se visse e se tocasse. Aleluias. E o Senhor Jesus aparece para ele e fala: graça e paz, Tomé. Bem-aventurados foram os que não veram, mas creram. Louvado seja o nome do Senhor, né? Precisou Tomé ver, precisou Tomé tocar para crer que verdadeiramente, reconhecer verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus, né? Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Pode falar, missionário. Interessante que, voltando um pouquinho aqui em Filipenses, né? Que fala que Jesus, ele embora reconhecesse a sua glória, né? Ele obedeceu ao Pai, né? Ele obedeceu a Deus até na hora da sua morte. Ele podia ter rejeitado, né? Mas como ele sabia que já estava nos planos, ele obedeceu. E nós sabemos que está nos planos do Senhor também a nossa obediência para chegarmos à santificação e alcançarmos o céu. E muitas das vezes não queremos obedecer tão fácil, né? É verdade. Jesus, ele morreu. Ele obedeceu morrendo, sofrendo na cruz, né? Pelos nossos pecados. E nós não queremos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades para obedecer a Deus, né? É desse jeito. E interessante, isso que a missionária mencionou aqui, né, sobre a obediência de Cristo. Nós lemos aqui em Filipenses que ele se esvaziou da sua glória, né? Mas não se esvaziou da sua vida com Deus. Não se esvaziou de Deus. Ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão da sua majestade. Entenda isso, tá? Ele abriu mão da sua majestade no céu para se fazer servo, para pagar o preço do nosso pecado. E foi obediente e teve morte e morte de cruz. Mas lemos aqui que Deus o exaltou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então o ministério de Cristo, ele foi vamos dizer assim, baseado, né, na obediência ao Pai. Lembra quando ele estava no Getsemane, missionário?
que ele estava angustiado, ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, se não, seja feito a sua, não a minha vontade. Olha que maravilha, sabendo que estava indo para uma morte de cruz, aleluias, mas mesmo assim permaneceu obediente, porque sabia que os planos e o projeto do Senhor precisava ser cumprido. Para nós hoje termos a oportunidade de estarmos aqui gravando esse vídeo falando do seu amor. Amém, irmãos? Interessante que quando a gente lê, né, Jesus, o título, né, Jesus, o homem perfeito, o Senhor me leva lá naquela passagem, né, sede santo como eu sou santo, né? Seja santo como eu sou santo. Quer dizer, quando ele fala isso, é porque nós podemos também, né? Que é possível. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Quando nós cremos, nós buscamos a perfeição, a santidade, né? A separação das coisas do mundo para nos tornarmos agradáveis a Deus, né? É verdade. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre isso quando ele fala: buscai a estatura de varão perfeito, né? Nós temos que buscar essa estatura. Mas, pastor, como é que eu vou buscar essa estatura para me ser grandão? Não. É buscar a estatura de varão perfeito na obediência, né? Deixando a sua vontade, procurando fazer a vontade do Senhor. Sabemos que não é fácil, né? A renúncia, abrimos mão da nossa vontade, né? Renunciar aos desejos da nossa carne, tá? Estou falando isso como pastor também, não estou me colocando aqui no lugar de santarrão, não. É difícil. É complicado, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós vamos conseguir buscar a estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o princípio para buscarmos é o quê? A obediência a Deus e a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que foi o ministério de Cristo marcado na obediência, mesmo nos momentos mais difíceis do ministério de Cristo, né? Creio eu na crucificação, ou, né, o que antecedeu a crucificação no Getsemane, a qual nós já falamos aqui, né, que ele estava angustiado, que ele suava no sangue, ele estava tão angustiado que suava sangue. Louvado seja, seus poros transpirava sangue. Louvado seja o nome do Senhor, né? Isso é um momento de angústia terrível. E ele passou isso e mesmo assim permaneceu fiel, mesmo assim ele permaneceu firme ali no propósito do Pai Eterno. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Vamos para o tópico de número 2. Espero que os irmãos estejam gostando, estejam entendendo, tá bom? Qualquer coisa, manda uma pergunta no grupo, tá? Manda uma pergunta: pastor, não entendi isso assim, nós vamos buscar o esclarecimento. Amém? Tópico 2, que diz assim: Jesus, verdadeiro homem. Diz assim: a concepção e a encarnação e o nascimento a concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Entendemos o que? Aleluia. Jesus, ele veio, aleluia, primeiramente para os judeus, aleluia, né? Mas por muitos ali ele foi rejeitado, aleluia. Por muitos ali até hoje, se você olhar, se você procurar saber a história de Israel, e tem judeus lá ortodoxos, né, que ainda vivem na lei de Moisés, que ainda vivem, baseia sua vida no Pentateuco, no Torá, aleluia, né, e não reconhece o ministério de Cristo, aleluia. Não reconhece, para alguns, o Messias ainda não veio, aleluia, né, para nós que cremos, aleluia, né, que ele veio e morreu na cruz do Calvário e pagou o preço do meu, do seu e do nosso pecado para que tivesse uma oportunidade de herdar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 1 diz assim: Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no meio do Pai. De comissionário abrir para nós aí João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno,
e no Pai da eternidade. Participou ativamente da criação. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existia, existiria. João, missionário, capítulo 1, versículo 18, em nome de Jesus. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Louvado seja Deus. Tipo, missionário, abrir também João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Aleluias. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ó, que maravilha, irmãos, tá? Antes da encarnação de Cristo, aleluia, né? Algumas pessoas podiam até pensar que ele estava inativo, que só se falava em Deus, né? Só se falava em Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Saná, aleluia, Jeová Nissim, né? Os profetas usavam somente o nome do Pai Eterno, né? Mas o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, sempre mencionou da história de Cristo, né? E aqui lemos aqui, ó, que ele não estava inativo, aleluia. Ele estava trabalhando já com o Pai na criação, né? Quando Deus fala, e façamos o homem, a imagem e a nossa semelhança, né? Então, quer dizer, façamos, ele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que fala aqui, que quando Deus, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas, aleluia, né? Então já vemos aqui a ação da Trindade, mesmo desde o começo, desde a criação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava com o Pai, ó, que falava o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Depois fala que o Verbo se fez carne, aleluia, né? Porque a obra para Jesus Cristo, né, foi a obra da redenção, aleluia. Ele veio para redimir, ou seja, para ter a redenção da raça humana através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas antes disso, ele não estava inativo, ele estava na criação, né? Estava o profeta Isaías, já mencionava, aleluia, sobre a vinda do Messias, o Salvador, né? A qual ia mudar a história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? O senhor quer mencionar alguma coisa? Amém. Amém? Então vamos para o tópico de número 2. Tópico 2, subtópico 2, que diz assim: profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Vamos lá pedir para o missionário abrir lá para a gente em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. E enquanto eu vou abrir aqui 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus de glória. Do 1 ao 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Deixa eu achar aqui. Aleluias. 2 Samuel, capítulo 7. Aleluias. Capítulo 7, verso 16. Amém, missionário. Em nome de Jesus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó, que maravilha, né?
já a promessa, né, do Messias na vida de Abraão, né, que ele falou, em ti serão benditas todas, não falou só o povo de Israel, tá? Não falou, Abraão, só a tua família, só a tua descendência, aleluia. Ele falou que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, louvado seja Deus, né? Através da vida, da vinda e da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por isso, hoje, todas as famílias que creem, aleluia, na morte de Cristo, todas as famílias que o reconhecem como seu único e suficiente Salvador e confessam os seus pecados, são benditas, aleluia, pela obra que ele fez na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Está também em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, que diz assim, porém, a tua casa e o teu reino será firmado para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aleluia. Interessante esse texto aqui, foi a aliança que Deus faz com Davi. Aleluia, né? Que falou que o trono dele seria firmado para sempre. Interessante, né, missionária? Quem é o rei de Israel hoje? Não tem. Não é isso? Não tem mais rei em Israel, né? Hoje lá, essa não é mais a monarquia, hoje lá o parlamentarismo, hoje lá quem manda lá é o primeiro-ministro, né? Mas aí você pode pensar, mas Deus fez uma promessa, fez um pacto, um concerto com Davi, que o seu trono seria firmado para sempre. Irmão, esse trono foi firmado para sempre em Jesus Cristo, aleluia, porque Jesus é da descendência de Davi, e ele é o rei dos reis, ele é rei eternamente, aleluia. Ele não é somente rei de Israel, mas ele é rei do todo o universo, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o trono de Davi está firmado para sempre na pessoa de Jesus Cristo, louvado seja Deus, a qual foi o pacto firmado de Deus com o rei Davi. Conseguiu entender, missionário? Sim. Que hoje não temos mais rei em Israel, né? Hoje o rei que se refere à Bíblia é Jesus Cristo, o rei dos reis, porque ele é da descendência de Davi, louvado seja o Senhor. Por isso que Bartimeu clamou, né? Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, louvado seja Deus, né? Porque Jesus veio da descendência do rei Davi, louvado seja Deus, aleluia. Se você puxar na genealogia de Jesus, lá em Lucas, você vai ver, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos para o tópico de número 3, que diz assim, encarnado no Novo Testamento, aleluia. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, João 1,14, sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. Está lá em Mateus e João. Depois os irmãos lê referência, Mateus 4, versículo 2, João 19, 28. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. Mateus 26, 38. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Mateus 27, 58, Marcos 14, 34 e Mateus 27, 50. Concluímos e afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito a quer o pecado original, quer ao experimental. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui esse tópico está nos dizendo sobre a encarnação de Cristo, né? A encarnação do Filho de Deus, né? Que ele foi concebido de forma sobrenatural na Virgem Maria, né? A Bíblia diz que a virtude do Espírito Santo, missionário, desceu sobre ela. Aleluia, né? E ela sendo virgem, ela gerou a Cristo, né? Para não ter pecado, para não nascer com a natureza do pecado, missionário, igual nós temos, né? Nós nascemos de pai e mãe. Jesus Cristo não, ele nasceu
só de mãe e mãe virgem, que não conheceu o homem naquela ocasião. Ela não experimentou o pecado da carne, aleluia. Ou não experimentou o pecado que fala, como é que eles falam, gente? O pecado convencional, né? O pecado de Adão, a qual todo ser humano nascia com ele, aleluia. Ele não experimentou, ele veio de uma virgem, a virtude do Espírito Santo veio sobre Maria, e ela sendo virgem, ela gerou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele nasceu puro, aleluia. Mas a sua natureza era totalmente humana, missionário, como a nossa. Falamos aqui, ó, que ele teve fome, ele teve sede, ele foi tentado, ele se cansou, ele teve sono, ou seja, ele se alimentou, ele bebeu água, Então a natureza dele foi como a nossa. Sendo que a diferença da nossa foi, exceto ao pecado, ele não estava sujeito, quer ao pecado original ou quer ao experimental, ou seja, ele não veio do pecado original de Adão, nem o pecado experimental, a qual nós já nascemos com ele, ou que nós experimentamos um dia antes de estar na presença do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. A diferença foi só essa, né? Mas a natureza carnal dele, teve carne, teve ossos, igual nós, missionário, né? Eu creio que ele ia ao banheiro, né? Eu creio que ele fazia o número 1, número 2, louvado seja o nome do Senhor, totalmente, né, uma natureza humana como a nossa. A diferença, o que fez a diferença, missionário, foi a vida que ele levou, né? Em retidão, uma vida em não pecar, uma vida em obedecer aos mandamentos do Pai Eterno. E é isso que ele nos ensina, para seguirmos o seu exemplo. Ah, pastor, aleluia, eu sou falho, eu sou pecador, eu também sou, mas temos que nos esforçar, aleluia, para vencermos o pecado. Temos que nos esforçar para dizer não, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a nos mantermos firmes numa vida de retidão, numa vida de santidade, nos apartando de tudo aquilo que desagrada ao Pai Eterno. Amém, missionário? Amém. A missionária quer comentar alguma coisa? Amém? Então vamos para o tópico do dia número 4. Já estamos quase 40 minutos, né, irmãos? Aleluia. Subtópico 4, que diz assim: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha que maravilha, né? Na plenitude dos tempos, aleluia, foi o qual Jesus nasceu, para nos redimir, porque estávamos, né, debaixo da lei, ou seja, o povo na época de Jesus estava debaixo da lei, aleluia, né? Mas Jesus veio para poder redimir o povo, para cumprir toda a lei, aleluia, e hoje temos a oportunidade de vivermos debaixo da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 4, missionário, versículo 4 e versículo 5. Quando você lê aí, vou pegar uma aguinha para nós aqui, dá licença. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém, irmão? Olha que maravilha a palavra do apóstolo Paulo, né? Ele veio para remir os que estavam debaixo da lei, para recebermos a adoção de filhos, tá? Porque não tem outro meio de sermos filhos de Deus se não for através da obra de Cristo, missionária, né? Não tem como, né? Se aquele que não aceitou Jesus ainda, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus, aleluia, né? Só passamos a ser filho de Deus através, quando reconhecemos, né, os nossos pecados e reconhecemos que Jesus Cristo morreu na cruz por eles, aleluia, e aceitamos
como nosso único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, senhor? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui nesse mesmo tópico, subtópico 4, tópico 2, subtópico 4, que diz assim: em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio dos seus idiomas, filosofias. O exame natural das coisas, pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio das suas leis, governos e estradas de excelentes qualidades. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, o nosso Senhor, aleluia, Deus, na sua presciência, levantou 3 significativos povos, culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho. Ou seja, né, preparar o mundo para receber Jesus Cristo, para ser anunciado que ia vir que ia, aleluia, nos dar novamente a comunhão com Deus perdida lá no Éden. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu fico maravilhado, irmãos, com o amor de Deus pela raça humana, né? Apesar de sermos cinza, sermos pó, sermos pecadores, né? Mas diz lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Para todos, tá? Não é só para alguns, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus preparou todas as coisas para receber, aleluia, a chegada do seu Filho, né? Tanto que hoje é anunciado em todo o mundo, aleluia, que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Vamos adiantar mais um pouquinho, irmão, que a hora já está indo embora. Tópico de número 5. Em Israel, Jesus apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Temos a referência aqui em Mateus, Gálatas e Lucas. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 23. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas mais perfeito dos homens. Louvado seja Deus. Ele nasceu debaixo, né, da lei de Moisés, debaixo, né, da lei de Roma, a qual governava Israel na época, aleluia, e teve uma educação harmônica e perfeita diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, né, ele estudou, ele cresceu, ele ia ao templo a partir de 12 anos para poder ouvir a palavra, para poder ministrar a palavra, aleluia, né, e com 30 anos começou o seu ministério, né, não somente, aleluia, ali em Israel, mas foi em todo o canto ali de Israel. Ele foi anunciando, né, por todas as cidades circunvizinhas, né, em Decápolis, na Judéia, na Galiléia, enfim, né, e a sua fama começou a se espalhar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E aqui fala, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Olha que maravilha, né? O que quer dizer perfeito, irmão? Perfeito vem de perfeição, ou seja, que não tem falhas. Aleluia, né? Que maravilha. Ele foi o homem mais que perfeito, glórias a Deus, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, seja meus imitadores, como eu sou imitador de quem, senhora? De Cristo. Não é imitador do pastor, não? Não, é de Cristo. Claro que não, imitador de Cristo, aleluia, porque ele foi um homem perfeito. Nós devemos buscar, conforme já falei aqui, a estatura de varão perfeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui para o tópico de número 3.
Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito, quer ao pecado original, aquele pecado que nós nascemos com ele, tá? Que é o pecado experimental, aquele que nós experimentamos, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 1. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. É interessante, missionário, esse tópico aqui, né? Todos os milagres que ele realizou não foi em prol próprio, foi sempre em prol do próximo, para o nome de Deus ou o nome do Pai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quando o diabo, né, levou ele em espírito para ser tentado no deserto, depois de ele ter jejuado 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. E o diabo falou assim, ó, tu és filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Eu creio pela fé, se ele orasse, Deus ia transformar aquela pedra em pão. Eu creio pela fé, pelo poder, pela virtude do Espírito que sabe que estava sobre a vida de Jesus. Aleluia. Mas ele precisava cumprir os mandamentos. Ele precisava cumprir o propósito de Deus. Ele não podia se deixar ser tentado pelo inimigo de nossas almas. Aleluia. Assim é minha vida, assim é a sua vida também. Nas provações, no momento difícil, não podemos deixar, não podemos cair na tentação do inimigo. Que a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Olha que maravilha, né? Então a função dele é nos tentar mesmo, conforme tentou Jesus, né? 24 horas por dia, se possível. Né? A Bíblia fala lá na epístola de Pedro, que o diabo está em nosso derredor, bramando como leão, achando quem possa tragar. Então isso aqui é uma oportunidade para quê? Para nos tirar da presença do Pai. Aleluia, né? E nós somos também tentados quando nós abandonamos o mundo, né? Como nós abrimos mão do pecado, daquela vida que vivíamos, também somos tentados, somos sujeitos, aleluia, ao pecado, né? Estamos sujeitos à tentação. E o inimigo fica investindo em nossas vidas para que nós entrarmos, né, nas suas artimanhas ou com medo dos seus manjares para sermos desagradáveis ao Deus eterno, né? Mas em nome de Jesus, aleluia, nós vamos permanecer firmes, aleluia, até o fim. Nós vamos cada dia mais nos aperfeiçoarmos, vamos cada dia mais andar no caminho, vamos cada dia buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que maravilha de palavra para nossas vidas. Né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui, irmãos. Aleluia. Tópico de número 2, tópico 3, subtópico 2. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Toma de referência em Gênesis e Mateus. Embora divino, não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Tipo a missionária ali para nós aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Aleluia. Quando olharmos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Aleluia. Somos plenamente remidos. Hebreus 12, 2. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Aleluia. Só lemos aqui, o primeiro Adão, lá no Éden, era humano e falhou. Aleluia, né? Caiu na tentação do inimigo. Aleluia, né? Não foi diretamente com ele, foi com Eva, mas ele caiu na tentação, porque ele sabia que Deus tinha dado a ordem a ele que podia comer
qualquer fruto do jardim, menos o que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, ali, quando a sua esposa comeu, né, e deu para ele, e ele comeu também. Ela deu e ele comeu. Tá? Aleluia. E ele falhou diante de Deus. E foi tentado e falhou. Jesus também foi tentado lá no deserto, já falamos aqui. Mas ele, na palavra, ele venceu o inimigo. Né? Quando o diabo falou para ele, transforma a pedra em pão, ele falou assim, não, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas de quê, missionária? De toda palavra que sai da boca de Deus. Venceu na palavra. Né? E depois foi levado ao pináculo, né? Que o diabo falou, para ele se lançar ali para baixo, que Deus daria ordem aos anjos a seu respeito para que não tropeçasse pedra alguma. Ele venceu, falou que não tentarás o Senhor teu Deus. Né? E depois foi levado a um monte muito alto e foi lhe mostrado todas as glórias, né, dos reinos, todas as suas glórias, né, dos reinos, e falou, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Né? Ele falou assim, está escrito, somente ao seu Deus adorarás, somente a ele o servirá. Aleluia. Diz a Bíblia que o diabo o deixou. Olha que maravilha. Né? Então a gente vence as tentações na palavra, aleluias, é firmado na Bíblia, é firmado no alicerce, aleluias, né? Que tem aqueles dois alicerces. Jesus compara aqueles duas pessoas, né? Aqueles dois tipos de crentes ou cristãos, né? Aquele que ouve as palavras e a pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio as águas, veio o vento, combateu a casa, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica, ele comparará o quê, missionário? Ao homem sensato, que edifica a sua casa na areia, e vem a chuva, vem as águas e o vento combatem aquela casa, ela cai. E diz a Bíblia que grande é a sua queda. Então, quando você cai, grande é a queda. Mas se você estiver firmado na palavra, se você estiver alicerçado na rocha, aleluia, que é Jesus Cristo, aleluia, as tentações vão vir, tá? Não pensa você que porque você está firmado que não vai vir a tentação, tá? Mas você vai conseguir passar porque você está alicerçado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. O subtópico 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito o mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Que palavra maravilhosa, missionário. Como os convinha que tal sumo sacerdote, santo, tá? Inocente, que não teve culpa, aleluia, imaculado, sem defeito, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Esse foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Na sua natureza humana. Entenda bem isso, tá? Ele teve a natureza igual a nossa. A diferença foi o Espírito Santo na vida dele, obediência a Deus e obediência à palavra de Deus, né? Então o ministério dele foi um ministério perfeito. Pastor, claro que não podemos nos comparar a Cristo, mas podemos buscar com a ajuda do Espírito Santo essa perfeição, essa estatura de varão perfeito. Amém? Amém, Senhor? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão, irmãos. Depois os irmãos lerem as referências, tá? Peraí, tem mais um pouquinho aqui ainda. Tem mais a continuação aqui, tá? Na continuação do subtópico 3. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas
Ele é o nosso excelso modelo. Ó, nada se achava de dolo ou engano, né, em seus lábios, ou seja, Jesus não falava, né, coisas que desagradavam ao Pai. Jesus falava palavras de edificação, aleluia, né? O Senhor Jesus falou na certa feita: a boca profere o que o coração está cheio. Ó, a boca profere ou fala o que o coração está cheio. Então, se tivermos com o coração cheio de Deus, a nossa boca só vai sair coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar, né? Vamos. Nem engano, nem mentira, né? Exatamente, né? Nem engano, nem mentira, né? Nada saía de dolo, né, da boca do Senhor, né? Eram os lábios puros, aleluia, né? Só falava palavras de edificação para os seus ouvintes, ou para a sua, né, para a sua plateia, para o povo que ouvia os seus sermões. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão, aleluia, que diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, ou glória, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo de todas as coisas. Ele é o nosso consumado exemplo de todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro, né, irmãos? Olha que maravilha, né? Anseiamos o arrebatamento da igreja para estar para sempre com ele, tá? Mas precisamos nos prepararmos para o arrebatamento. É um evento real, é algo que vai acontecer, tá? Então temos que estar pronto, tá bom? E se também não for na nossa geração, se descermos à sepultura, Jesus nos escolher, também temos que estar pronto, né, para esse dia a qual o Senhor vai nos escolher e ficarmos aguardando a sua vinda, né? Que Deus abençoe a todos, louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos para a pergunta e os questionários. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A pergunta diz assim: a respeito de Jesus, homem perfeito, responda. Discorra sobre a eternidade de Jesus Cristo. Discorra sobre a eternidade de Jesus Cristo, né? Aqui na minha resposta está assim: como filho do homem, Jesus foi gerado pelo Pai no tempo histórico, através do Espírito Santo. Todavia, como filho de Deus, ele é eterno, sem início nem fim, tá? É uma resposta meio que pessoal, tá bom? É para você dar um resumo, tá? Mas pode anotar aí que essa resposta que está aqui, tá bom? Cite algumas evidências da humanidade de Cristo. Algumas evidências da humanidade de Cristo, algumas evidências que a sua humanidade foi real. Em dores, as dores e incômodos, fome e sede, no jardim da agonia, Jesus experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Essa resposta está no subtópico 3, tópico 2, subtópico 3, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a terceira. Por que a humanidade do Senhor Jesus Cristo não era aparente? A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir carências humanas. Ó, a sua humanidade era real, como a nossa. Em momento nenhum, ele usou, tá, da sua divindade para suprir as carências humanas, ou seja, as suas carências humanas, né? Ele teve carência como nós tivemos também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que podemos concluir quando olhamos para o Senhor Jesus? A resposta: quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Aleluia, né? Então a humanidade não foi um fracasso, porque
Nele nós fomos redimidos, ou seja, nele nós fomos recuperados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 12, 2. Em que Jesus Cristo era perfeito, tanto no falar quanto no agir, ou seja, em tudo. Aleluia, né? Então Jesus Cristo era perfeito em tudo, no falar e no agir, ou seja, no que falava e nas suas atitudes, ele era perfeito. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, tá? Vou pedir para a missionária estar orando, agradecendo ao Senhor, tá? E agradeço aos irmãos, aleluia, pela paciência, né? E se tiver alguma falha, os irmãos me perdoem em nome de Jesus, que é a primeira vez que eu faço um vídeo assim de estudo, tá? Não tive muito tempo hoje, porque foi correria, nós trabalhamos, mas para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui, tá? Para não ficarmos sem ouvir a palavra do Senhor, tivemos essa iniciativa missionária de fazermos esse vídeo, né, com esse estudo resumido na nossa escola bíblica. Amém, irmãos? A missionária vai estar orando, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse período Senhor. que passamos, Senhor, meditando na Tua palavra, Aleluia, Senhor, Deus. Aprendendo mais de Ti, Pai. Verdade, Pedimos Senhor. a Ti, Senhor, nesta hora, Senhor, que vai Aleluia. de encontro, Senhor, cada servo Teu, Senhor. Verdade, Pai. Cada canto, Senhor, deste planeta, Aleluia, Pai, que Senhor. o Senhor vem estar visitando, Pai, que o Senhor vem estar guardando, Glórias Senhor, a Deus. preservando, Senhor, Aleluia. a sua vida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Deus. E que o Senhor venha cumprir, Senhor, em nossas vidas os teus propósitos. Que o Senhor venha Glória estar a Deus. fortalecendo, Senhor, os teus filhos, verdade, Senhor, Senhor. nesse período, ó Pai, a qual o Senhor, o homem tem decretado, Senhor, Aleluia. esse período, ó Pai, ao qual, Senhor, estamos em quarentena, ó Pai, Aleluia. devido, Senhor, a essa pandemia, Senhor, que está ocorrendo, Pai, no mundo. Pedimos a Ti, Senhor, que venha, Senhor, nos ajudar, Senhor, a guardar, Senhor, a nossa fé, Senhor, Verdade, a nossa Senhor. comunhão para contigo, que não Aleluia, venha Deus. ser abalada, Pai, Glória a pelo Deus. poder do Teu nome, Senhor, nós te pedimos. Verdade, Senhor. O Senhor vai estar, Senhor, edificando a Tua igreja, Senhor, Aleluia. fortalecendo a Tua igreja, ó Pai, Glória a e Deus. venhamos, Senhor, buscar, Senhor, a Tua face, onde quer que estejamos nós, ó Pai, Aleluia. na Tua casa ou no nosso lar, Senhor. Aleluia. Nós sabemos, Senhor, que a Tua casa, Senhor, é a nossa vida, Senhor, o nosso corpo, Glória Pai, a Deus. que é o templo do Espírito Santo. Verdade, Senhor. Por isso, Senhor, nos ensina a guardar, Aleluia. Senhor, nos ensina, Verdade, Senhor, a Deus. buscar Ensina, sim, e Senhor. alimentar, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim nós te pedimos, guarda o Teu povo, Senhor, sustenta o Teu nome povo de nessa Jesus, terra, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? posso todas as coisas, Naquele que me fortalece. a alegria do Senhor, É a nossa força. as palmas ao nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.